amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Uma outra parábola de Mateus. Mateus coligiu parábolas diversas que eram próprias de Jesus e apenas de Jesus, o seu modo de falar do reino dos céus, o seu modo de falar da vida eterna, o seu modo de falar de Deus, reuniu-as todas num capítulo só, num discurso só, o discurso parabólico. E desta feita ele não deixa de ter um grande sentido de didática no seu evangelho preferido pela Igreja, aliás, durante 1800 anos. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce se torna um arbusto bem vistoso, de perto e de longe também, e apto para que as aves do céu nele façam os seus ninhos. Que era o reino de Deus quando Jesus estava entre nós? Melhor, que era a preparação para este reino quando Jesus estava entre nós? Pequena, simples, humilde, se identificava com a pessoa humilde, simples e bondosa de Jesus. Que é este reino de Deus diante deste mundo com 7 bilhões de habitantes ou quase? É também uma pequena semente. Mas esta semente, nos desígnios de Deus, está destinada não apenas a ter os seus inícios humildes, mas a ter o seu fim glorioso. Um fim que é a antítese dos inícios. Se os inícios são pequenos, e não só nos tempos de Jesus, nos tempos da Igreja também, se trabalhamos com falta de recrutas, se trabalhamos com falta de meios, se a nossa voz não é ouvida da maioria da população, se nós corremos o risco de pregar no deserto, nada disto nos deve desanimar. Como nada disto deve desanimar qualquer cristão que tente viver a diferença cristã, repito, a diferença cristã diante de sua família, diante de seus amigos e diante daqueles que o cercam e rodeiam e o conhecem. Custe o preço que isto custar. São poucas essas pessoas, na verdade. Numericamente falando, elas são poucas e quase insignificantes em alguns lugares. Mas o que é pouco e o que é insignificante para nós não é para Deus, porque a matemática de Deus não é exatamente a nossa matemática. Os valores de Deus não são os valores humanos. E o que é pequeno e quase nada aos olhos dos homens está destinado a ser grande e majestoso aos olhos de Deus. Tenhamos fé em Deus e compreendamos, ou continuemos a compreender qual é o estilo de Deus e como Deus nos trata.